Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, estamos aqui para mais uma conversa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje é com grande satisfação que a gente vai receber o Emiliano de Camargo Davi, que é nosso colega aqui do grupo. Hoje vem na condição de entrevistado. O Emiliano é psicólogo, doutorando e mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, bolsista do CNPq e professor do Instituto SEDES, né, no curso de especialização em saúde mental e reforma psiquiátrica, clínica e política na transformação das práticas. É integrante também do Núcleo de Pesquisas em Lógicas Institucionais e Coletivas da PUC São Paulo, no PLIC, do Instituto AMA Psique e Negritude e do GT Racismo e Saúde da Abrasco. E é membro também do Departamento Formação em Psicanálise do SEDES. Emiliano, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Estou ansioso para te escutar aqui. Eu já queria te perguntar de cara como que a psicologia entrou na sua história de vida. Conta um pouco para a gente como foi a sua chegada à psicanálise. Fale um pouco da sua história para nós. Quero agradecer a todo mundo do grupo de ter dado a oportunidade de não só de compor o grupo, mas também de ser entrevistado. Uma alegria. A psicologia chegou na minha história muito cedo. Não como psicólogo, mas como atendido. Eu era considerado uma dessas crianças problemáticas no linguajar da escola. E a escola, ela solicita, né? Era mais do que um pedido, era uma solicitação aos meus pais que eu fizesse um tratamento psicológico. Esses eram os termos, né? Uma solicitação e um tratamento psicológico. Né? E acho que eu dei muita sorte por alguns aspectos muito curiosos, que hoje eu entendo como muito curiosos. Os meus pais chegaram numa profissional que a própria escola indicou e que meus pais obviamente imaginavam que ela era psicóloga. Mas para minha felicidade ou não, ela não era psicóloga. E então eu passava numa psicóloga que não era psicóloga. E eu só fui descobrir isso bem depois, quando eu fui trabalhar junto dela. E ela estava fazendo psicologia e eu já era psicólogo. Eu fui trabalhar na clínica dela. Então, são histórias muito malucas, mas eu digo de uma possível sorte, porque, embora ela não tivesse uma série de atributos que a psicologia poderia oferecer, e isso com certeza fez falta, ela também não tinha uma série de atributos que a psicologia poderia oferecer que poderia ser ruim, e isso não fez falta. Então, para uma criança que foi encaminhada já na perspectiva de uma criança problema, ter caído numa psicóloga que não era psicóloga me parece bem-vindo, porque ela não ratificou a ideia escolar de que eu era uma criança problema, mas me ajudou muito a me afastar dessa ideia, inclusive. E eu estou lembrando de um termo curiosíssimo que a escola dizia à época, que eu era uma liderança negativa. Né? Então, esse tipo de contradição, de paradoxo,
que por muitas vezes a própria psicologia produz ou então sustenta. Né? E essa psicóloga, que não era psicóloga, ela fez uma relação muito compromissada comigo. Ela compreendeu raça, inclusive. Eu lembro, ela era uma psicóloga branca, loira. E eu lembro que as intervenções dela em torno do samba, que sempre fez muita cultura, muita marca para mim, era, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu mais me dedicava, desde sempre. Hoje me dedico muito menos, uma pena, mas a época era uma das coisas que eu mais me dedicava. Então, como ela valorizou os atributos do samba, como ela sugeriu, por muitas vezes, que eu fosse procurar capoeira, e como ela não rotulou, algo que na época era muito rotulado, o rap. Eu não estava tão envolvido com o movimento hip-hop, nunca fui tão envolvido com o movimento hip-hop como um todo. Mas um dos seus elementos, o rap, eu já começava a escutar e a sofrer bastante interferência. E ela, em momento nenhum, dizia que isso era música de maloqueiro, pelo contrário. Ela tinha interesse, ela queria escutar, ela pouco conhecia, mas ela era muito curiosa em saber quem eram os Racionais, a sua trupe e tantos outros. E outro aspecto curioso, embora a gente não está aqui para falar dela, mas acho que isso compõe, essa profissional, ela era uma mãe adotiva de uma adolescente, de uma criança negra, que era da minha geração, assim, 1 ou 2 anos mais velha do que eu, e a gente também estudava na mesma escola. Então, acho que tinha uma série de fatores que o destino ofereceu para que eu me envolvesse com a psicologia, ou achasse que estava me envolvendo com a psicologia. Eu tinha uma psicologia que não era bem uma psicologia, mas que servia enquanto tal na dimensão terapêutica. Foi assim que a psicologia entrou na minha vida. Agora a psicanálise aí já é outra história. Sim. Mas conta pra gente também. Vamos lá. A psicanálise, ela chega durante o curso de psicologia. Eu nunca tinha escutado falar em psicanálise. Ela chega durante o curso de psicologia e durante não tão cedo também no curso. Acho que a partir do 3º ano de psicologia. E no 3º ano eu já fazia estágio. Eu sempre procurei estágios que não eram obrigatórios porque era uma forma de ter alguma remuneração e também de entender melhor o campo. E eu fui fazer um estágio em recursos humanos, em treinamento e desenvolvimento, na DataPrev. E o meu supervisor de estágio, na época, era um psicanalista. Foi o primeiro contato próximo, de verdade, diário, com um psicanalista que eu tive. E foi muita sorte. O Antônio Albino, o nome dele, a quem eu devo muito, assim. E o Antônio Albino, ele não só era um psicanalista, como ele também era do campo da saúde mental pública. Do campo ele trabalhou por muitos anos em um hospital psiquiátrico. E era um psicanalista que visava a eliminação dos hospitais psiquiátricos. E ele sempre dizia algo a mim que eu não entendia muito bem, mas que eu sempre guardei. Porque ele dizia para mim que eu era um clínico. Ele falava, você está aqui trabalhando com RH, estagiando com RH, mas você é um clínico. Ele afirmava isso a mim constantemente. E eu não entendia muito porquê, ele tentava me explicar, e ele era... ele oferecia uma explicação muito sofisticada, com um monte de termo psicanalítico, e eu não entendia o que ele queria dizer. Mas eu entendia que ele, me compreendendo enquanto um clínico, alguém que te escuta, ele me ofertou espaços no estágio de exercício clínico. E eu lembro que mesmo no estágio em recursos humanos, eu fiz 2 atividades que eram clínicas. Uma delas era trabalhar com as e os profissionais que estavam retornando da licença saúde. Então, eram entrevistas que o RH, o departamento pessoal, fazia e era escuta para ver por que aquela pessoa foi afastada, qual o motivo e onde que ela ia ser realocada. Então, era um trabalho de escuta, porque ali
muitas vezes era relatado dimensões relacionais do trabalho. Não me dou bem com aquela pessoa por causa disso, em tal lugar eu fui violentada, em tal lugar eu não me sinto bem. E até, às vezes, dimensões concretas mesmo. Fui afastada por uma lesão no joelho e não posso subir escada. Então, a gente oferecia ali os setores térreos da empresa. Mas ali tinha um trabalho de saúde, uma escuta de saúde do trabalhador que opera. E outro exercício que ele também me ofereceu, e esse foi muito importante para a minha carreira, era que na época existia um programa que estava ganhando força nas políticas de ações afirmativas, na inclusão de trabalho, que era um programa que à época se chamava Menor Aprendiz. Embora ele usasse essa categoria menor, uma categoria bastante problemática hoje em dia, ele era um programa de inclusão de crianças e adolescentes no mercado de trabalho sem configurar exploração. Então, era necessário uma série de cuidados para ver aonde que essas crianças e adolescentes estariam, de que lugar e que forma. E o Antônio Albino, ele era um psicanalista das periferias, né? Ele morava em Perus. E ele sabia muito bem as distinções de classe. Ele era um profissional público, de uma remuneração em que a gente entende na pirâmide socioeconômica, da base da pirâmide socioeconômica, e vinha de uma família humilde. Então, ele promoveu essa inclusão junto a mim e a outros profissionais ali, com uma relação importante de gênero, geração e classe. Raça, na época, a gente não discutia. Mas gênero, geração e classe. Embora também entraram muitas crianças negras, mas então tinham crianças das diversas periferias sendo contratadas nesse programa, e a gente então se depara com uma realidade dentro da empresa muito interessante, e ter vivido isso, essa diversidade de geração, de classe, também de raça e gênero, tão cedo, enquanto estagiário, foi muito importante. Isso na psicanálise. Uma psicanálise do trabalhador, e alguém falando que eu era um clínico e eu não entendendo muito bem o que era isso. Mas também nem tudo foram louros, né? Porque depois, na psicanálise, eu me deparei com isso já no né? No pós-graduação, uma psicanálise que dizia que a dimensão racial não era tão importante, que não era uma questão para a psicanálise. Eu fui fazer uma pós em psicanálise na PUC, uma pós em psicanálise e linguagem, uma psicanálise mais lacaniana, e no momento de monografia, eu queria dar sequência às minhas pesquisas, que sempre foram sobre raças, desde o trabalho de conclusão de curso na Universidade de São Judas Tadeu, que foi onde eu me formei, psicólogo. Lá eu já tinha estudado a dimensão racial. E como psicanalista, isso também é importante, estou lembrando agora, então preciso dar destaque ao professor Luiz Antônio Gomes Lima, um pesquisador da USP. E o professor Luiz Antônio Gomes Lima, negro, né, o único professor negro que tive na graduação, a gente estabeleceu uma relação muito curiosa, porque eu era um dos poucos alunos negros dele, no momento de conclusão de curso único da minha sala, o único homem negro, não o único aluno negro. O único homem negro, mas um dos poucos alunos negros como um todo, e o único orientando dele com o único trabalho sobre raça, inclusive o primeiro trabalho sobre raça dessa universidade na psicologia. O primeiro trabalho sobre relações raciais na psicologia da Universidade de São Judas Tadeu foi o meu, orientado isso em 2007, como é recente. E o Luiz Antônio, eu sabia que ele era negro, ele sabia que eu era negro, ele sabia que era negro, eu sabia que era negro, mas a gente não falava sobre isso. A gente não... O Luiz Antônio não dizia para mim que ele era negro, nem eu que era uma confusão, era uma coisa, tinha um certo não dito ali. Algo que um dia, numa mesa de bar, eu devo conversar com o Luiz. Mas, muito curiosa essa relação.
E eu estava muito invadido pelo ensinamento e o trabalho da Neuza Santos Souza. E o trabalho dela, que era um trabalho na psicanálise, mas que olhava a ascensão social de negros e negras, aquilo dialogava muito com a realidade da minha família. A minha família é uma família de inicial ascensão, uma família que não, muito diferente de grande parte das famílias negras, não estava necessariamente na base da pirâmide, embora muito próximo dela, mas meu pai é um funcionário público, a minha mãe é um engenheiro, minha mãe é uma assistente social, e isso permitiu que a gente configurasse uma classe média baixa. Então, a discussão das ascensões sociais era algo que muito visceral para mim. Eu vivia isso e a minha família discutia muito isso, tanto de forma estendida quanto na família nuclear. E eu queria estudar isso. E aí, eu desenvolvi um trabalho com o Luiz, o Luiz fala assim, você vai lidar com o preto no branco. E aí, o título chamava Preto no Branco, Ascensão Social do Negro e Preconceito Racial. E aí o Luiz tem uma ideia que ele faz uma quebra, nesse preto no branco, ele põe preto no, e aí ele abre um parênteses e escreve no lugar, e fecha o parênteses. Então fica preto no lugar de branco, e fica uma questão. Né? Então não perde o preto no branco, que era uma questão do vamos lidar com isso no preto no branco, uma certa gíria, uma certa... Não é bem gíria, é uma... Como que eu posso dizer? O que é isso? Uma fala comum aí na linguagem. Diga. Expressão. Expressão, né? Obrigado. Essa expressão preto no branco não perde isso, mas ele pergunta se pretos em ascensão social estariam no lugar de branco. E essa questão que ele faz era, para mim, uma questão de análise. Essa era uma questão. Então, o meu trabalho, ele traz no título uma questão de análise para mim. E aí, então, eu volto para a análise. No trabalho do meu conclusão, durante a escrita do meu TCC, eu procuro uma análise. Até então, eu fazia terapia cognitivo-comportamental. Eu era sujeito de terapia cognitivos comportamentais, e eu vou para uma análise que foi com o Roberto Villabonin, certo? Foi fundamental para o exercício dessa escrita. Então, eu me torno sujeito de análise, eu sou orientado por um psicanalista, eu vou estudar mais estrito senso das relações sociais, né? Eu estava vindo de eu já estava fazendo estágio no CAPS, mas isso eu conto depois. Mas eu estava vindo de um estágio com um psicanalista, né? Então, a psicanálise aparece a partir do quarto ano de psicologia com muita força na minha história. Mas depois teve esse evento no pós-graduação com a psicanálise dizendo que essa não era uma questão para a psicanálise, questionando se isso era uma questão para a psicanálise. Eu insisto e, evidentemente, eu reprovo. A minha monografia é reprovada, ela é descartada. Ela tinha, aí eu estava muito embevecido, muito declinado, no sentido de debruçado, nos estudos da Isildinha Nogueira Batista, que se tornou minha supervisora e hoje uma amiga, e foi minha supervisora por muitos anos. E então eu migro da Neuza Santos para a Isildinha. Assim. E aí, nessa pós-graduação, eu quero estudar os efeitos no corpo, não mais a ascensão. E aí eu proponho uma escrita que é a violência do racismo e os possíveis efeitos no corpo negro. Quem me orienta é o Vladimir Safato, mas eu não sou aprovado. E então eu pego essa mesma monografia, com mudanças básicas, mas não de conteúdo, mudanças de escrita, e levo para a Universidade, para a Faculdade de Saúde Pública da USP. Lá eu encontro a Isabel Marazina, que me apresenta outra psicanálise. Psicanálise argentina, psicanálise crítica, uma psicanálise marxista, uma psicanálise
uma psicanálise latino-americana, uma psicanálise clínica de outra clínica pública, uma psicanálise pública, uma psicanálise que tem sotaque, e ela me orienta, não faz pouquíssimas mudanças. Ela disse que a monografia está basicamente pronta. A psicanálise que eu tinha apresentado a monografia que eu tinha apresentado na PUC, e eu tive a felicidade de ter como leitores dessa monografia a saudosíssima Ângela Santa Cruz, e tenho muitas saudades, e o Maurício Porto. E eles me aprovam com nota 10. Então, o que tinha sido reprovado foi aprovado com nota máxima. Enfim, questões para a psicanálise. Pois conto mais, que estou me alongando aí numa pergunta só e ainda tem mais 5. Não, mas vamos lá, importantíssimo. Acho que já dá um panorama da situação, né? E, enfim, vou passar para a próxima pergunta, que é como que foi para você a presença e a ausência de corpos negros, né, no seu percurso. É interessante você ter lembrado do Luiz Antônio Gomes Lima, né, porque a gente sabe que são poucos, né? Enfim, na minha época, a gente se formou mais ou menos na mesma época, dá para contar nos dedos, né? Então, como foi a presença, né, seja como colegas ou como formadores, e como isso contribuiu para a construção da sua rede de trabalho e do seu pensamento? A presença, né, de colegas, não dá para dizer que foi uma ausência total, principalmente no início. Eu, como já disse, cursei a Universidade de São Judas Tadeu, que, embora uma universidade particular, e a presença negra nas universidades particulares, ela, tirando algumas, né, mas as universidades particulares consideradas de menor visibilidade, ela seja maior do que infinitamente maior do que nas universidades públicas. Verdade. E nas universidades particulares consideradas de maior recurso e visibilidade, a Universidade de São Judas, ela tem uma peculiaridade, uma universidade de um bairro italiano, né, da Moca. E ali também há uma série de inscrições raciais naquele território, que eu só vim entender depois, só fui entender quando eu estava lá. E fui entender isso por 2 motivos. Porque um tio meu, uma tia e 2 primos foram morar na Moca, então eu comecei a frequentar a Moca com família, uma família negra morava na Moca, e eu estudava na Moca. Isso aconteceu concomitantemente. E aí eu fui entender melhor algo que para mim é caro, que eu estudo um pouco também, que é a dimensão de cidade e a organização racial da cidade. E a cidade de São Paulo, como muitas outras. Mas eu fazia estágio, como já disse, na DataPrev, e a DataPrev ela era no Brás, na Moca Baixa. E isso, a presença boliviana, a presença de imigrantes africanos, venezuelanos, mas em especial bolivianos, era muito presente. E ali tinha uma presença negra. Então, mas na sala de aula de psicologia, a presença que tinha negra na universidade não era correspondente proporcionalmente no curso de psicologia. Isso era também interessante perceber. Não era correspondente. Mas eu fiz um curso à noite, noturno. E o curso noturno tinha uma presença negra maior. A minha irmã estudava na mesma universidade, diurno. E às vezes que eu estive nessa universidade durante o dia, era impressionante, assim, como que a presença negra era ainda menor. Então, acho que tem vários fatores para pensar. E aí eu estou tomando não só a minha sala, né, os meus colegas, estou tomando todo o território, a sala de aula, a universidade, o bairro, a cidade, porque para mim território tem a ver com não só com uma dimensão geopolítica, mas com a relação com esses, né, uma visada bem ensinada lá pelo geógrafo negro, o Milton Santos. Existia um colega negro na minha sala de aula, que era o Emanuel.
E a presença dele era muito importante, por ser um homem e porque me tirava da condição de único. Por muitas vezes eu ocupei a condição de único na sala de aula. Eu estudei em colégio particular de bairro. E por vezes eu estive na condição de único. Não sempre, mas por vezes. E não estar na condição de único na sala de aula foi muito bom. Embora o Manuel não concluiu o curso. E aí eu me tornei então único. Não o único negro, mas o único homem negro. E o Emanuel me apresentou a coleção Cadernos Negros. Isso foi muito importante. Foi muito importante. Ele me apresentou duas coisas. Assim. Ele me apresentou muitas, mas duas que eu quero dar destaque. O Cadernos Negros, ele me apresentou a Erika Badu. Essas duas apresentações do Manuel foi muito importante para o curso de psicologia para mim. Essa presença minoritária, ela não era nova. E eu não esperava que fosse diferente. Porque eu também, como eu já disse, os meus pais e grande parte da minha família fez curso superior. Então, isso era narrado por eles a todo tempo. Eu já cheguei sabendo mais ou menos o que eu esperava. Mas, na graduação, eu vivi duas experiências muito distintas, ouvindo de professores. Eu vivi uma experiência com um professor que ele disse para mim que eu não tinha cara de psicólogo. E quando ele disse para mim que eu não tinha cara de psicólogo, eu não entendi que isso era racismo, inicialmente. Mas eu entendi que isso era racismo durante o curso. Eu também não entendi que isso... Eu não entendi isso depois. Eu entendi durante. E quando eu entendi isso durante o curso, tentando ser psicólogo, isso foi muito sofrido para mim. Fiz uma marca vindo de um professor. E isso foi algo que felizmente não me impediu, mas foi algo que sim impactou na minha formação. Mas eu também vivi experiências contrárias a essa. Esse livro aqui, Psicologia Social do Racismo, um livro organizado pela Erika Carone e pela Cida Bento, eu ganhei de uma professora, eu não conhecia esse livro. Eu ganhei de uma professora do curso. E ela fez uma dedicatória para mim, um ano antes de eu me formar, estava em 2006. E diferente do Arilson, que dizer que eu não tinha cara de psicólogo, ela escreveu o seguinte: ao Emiliano, com a certeza que ainda vou ouvir muito a seu respeito. Ana Zaira. E esses eu guardo com muito carinho. O livro, mas essa frase, essa dedicatória, eu acreditei nela. Eu acreditei nela. Ela fez função para mim. Muito mais. E ela fez função porque ela veio depois da fala de que eu não tinha cara de psicólogo. E ela reparou, ela fez uma certa... Ela teve um caráter de cura, uma ferida, para aquilo que outro professor tinha dito. E isso foi muito importante para mim. E tudo isso eu vivi em meio à ausência e presença de negros, mas isso eu vivi nas relações raciais. Porque a questão não é necessariamente a presença ou a ausência, embora isso seja importante, mas as relações raciais. E aí, no inteirinho das relações raciais, um professor... Eu tive outras duas experiências com professores no curso de psicologia. Um professor que no corredor, assim, no pátio, ele falou para mim... Eu estava fazendo o TCC e ele era um professor de filosofia, professor Hélio. E ele disse para mim: anota aí, anota na sua mão, Franz Fanon. Procurei o livro. E eu anotei na minha mão e fui procurar o livro. Ele não falou qual era o livro. Ele falou: procura o livro. E eu fui na biblioteca e não encontrei, não tinha. A biblioteca de São José não tinha esse livro. E aí eu vou pedir para uma tia que estudava Relações Raciais, que já era doutora, né? E era professora, hoje é professora da UFMA, minha tia de primeiro grau, a professora Climene Laura de Camargo, e o companheiro dela à época, o Igor de Santana, também era estudante das Relações Raciais, ele tinha o livro. E aí ele xeroca o livro e me manda Salvador para cá. Então, eu vivi isso no pátio, o Hélio indicando o Franz Fanon.
algo que nunca esteve na sala de aula, mas esteve como indicação no pátio. Eu vivi em sala de aula, nas aulas de antropologia, logo no começo do curso. Uma professora que dizia que os negros e os índios eram inferiores. E eu também só fui entender isso depois, né? E eu soube recentemente que há 2 anos atrás, hoje a Universidade de São Judas Tadeu tem um coletivo negro, né? Na época não tinha. E o coletivo negro denunciou essa professora, que até então estava lá, foi demitida, como racista, né? Então, muito interessante, né? Mas, enfim, para não me alongar muito, a outra parte que tinha nessa questão era sobre a rede, né? E aí a rede eu devo muito ao Instituto Antropologia e Negritude, que aí já enquanto psicólogo, eu, trabalhador da saúde pública, trabalhador de um centro de atenção psicossocial na Cachoeirinha, no bairro negro, na maioria negra, o Instituto Antropologia e Negritude estava fazendo uma formação para trabalhadores do SUS, trabalhadores e trabalhadoras do SUS. E eu fui sujeito dessa formação. Eu fui lá fazer formação. E lá eu conheço o Instituto Antropologia e Negritude, que eu até então só tinha ouvido falar, mas aquilo se materializa, né? Eu vi a Jussara, eu vi a Lúcia, eu vi ali a Weiner Schuckmann pela primeira vez, e ali uma rede começa a se racializar. Uma rede junto ao AMA, eu começo a procurar dentro da psicologia pares, e o AMA me acolhe como um colaborador. Eu me torno um colaborador do Instituto Antropologia e Negritude, e aí eu conheço o Jonathan Salatiel, eu conheço o Márcio Farias, eu conheço a Eliane Costa, eu conheço a Clélia, eu conheço uma infinidade de psicólogas negras, eu conheço o José Moraes Filho, embora um professor branco, mas eu conheço sobre dominação social, enfim, abre ali é um divisor de águas para mim. E eu já estava na saúde pública, mas determinadas coisas que eu escutava e vivia na saúde pública começa a ganhar teoria, porque a psicologia até então não tinha me oferecido isso. Mesmo tendo feito já 2 trabalhos, não tinha oferecido isso como o Instituto Antropologia e Negritude me ofereceu. E vou aproveitar a deixa aí do AMA, né, e dessa rede que se forma para você, né, com eles, com elas, né, quais são as suas referências atuais, né, tipo, quem são os pensadores e pensadoras de referência para você, né, e como que você vê a questão racial no Brasil de hoje? A pergunta é ampla desse jeito mesmo. Uau, essa aí acho que vai até às 7 horas. Né? Temos tempo, vamos lá. Acho que tem algumas referências. Assim. Uma grande referência para mim é a Maria Lúcia. Uma grande referência para mim é o José Moura Gonçalves Filho. A gente tem um espaço de reflexão semanal, onde estamos Jussara, Maria Lúcia e eu e o José Moura Gonçalves Filho. É um espaço de reflexão semanal, e onde estar perto da Jussara, estar perto da Lúcia, estar perto do Moura, do Zeca, chama ele de Zeca, é um privilégio estar perto de referências. Né? Mas eu também estou perto de outra pessoa que se tornou uma referência, que é a Maria Cristina Vicentini, quem me ensina muito sobre relação. Antes das relações raciais, ensina muito sobre relação. Então isso é fundamental para estudar as relações raciais. Agora, uma referência teórica, isso eu não estou tão perto, tirando leitura, tem sido o Achille Mbembe. Né? O Mbembe, eu tenho, acho que hoje é o autor que eu mais me debruço. Assim. E eu tenho usado fazer umas conversas assim. Então, recentemente eu escrevi um texto, um livro do SEDES, do Departamento de Formação em Psicanálise do SEDES, esse livro aqui. Além do vírus, psicanálise e resistência. Né? E nesse artigo, o artigo se chama Racismo e Política / Pulsão de Morte. Então,
política de morte e pulsão de morte. Aproximações entre Attila Mbembe e Sigmund Freud. Então, eu tenho tentado fazer uma série de conversas assim entre o Mbembe e outros autores. Enfim. Então, o Mbembe tem sido uma referência teórica importante porque ele é, assim como o Fanon, assim como o Frantz Fanon, o Mbembe, ele bebe e ele respeita diversos campos epistemológicos. Isso é muito caro para mim. Como vocês puderam ver no meu currículo, eu converso com várias psicanálises. Eu converso com análise institucional. Eu converso com a psicologia. Eu não abandonei nenhuma dessas coisas, né? Então, o Deleuze-Guattari, o Mbembe, o Foucault, o marxismo, a psicologia crítica. Para mim, eu não consigo ver isso como oposto. E eu encontro isso muito no Fanon, que faz as suas críticas, assim como o Mbembe faz as suas críticas aos diversos campos, mas faz isso de maneira respeitosa e propõe um comum da diferença. Essas abordagens têm diferença. A psicanálise inglesa tem suas diferenças da psicanálise francesa e não são poucas. São enormes, a ponto de, em alguns momentos, os choques serem importantes, mas eu acho que é no choque também que se constrói comum. Então, quando esse choque é feito não no brutalismo, né, como aponta em bem, né, mas quando esse choque é feito na esperança de uma outra construção, de uma próxima construção. Então, o comum da diferença está tão presente na análise institucional, está tão presente na filosofia da diferença, obviamente, e que eu sinto falta em algumas psicanálises. Agora, a referência que eu nunca abandono é o samba. E no samba, uma das minhas maiores professoras é a Dona Ivone Lara. Acho que ela me ensinou algumas coisas, mas eu queria destacar duas. Que alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Essa é um ensinamento que eu nunca esqueço. Muito bom. Dona Ivone Lara apareceu também na nossa última conversa com a Roda Terapêutica das Pretas. Não é um mero acaso, né? Justíssimo, justíssimo. E o outro ensinamento da Ivone, que é quase paradoxal a esse, mas está em diálogo, não é paradoxal, está em diálogo. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é? Então, embora um te convide a entrar de modo paulatino, sabendo onde pisa, outro modo te convoca a entrar. Se te chama, entra. Então, acho que esses dois ensinamentos me atravessam. Incrível. Incrível. Muito bom. Bom, enfim, eu também ia te perguntar sobre os trabalhos que você está desenvolvendo. Acho que, de alguma maneira, enfim, estão contemplados no que você disse, né? Agora, você quer acrescentar algo assim? Porque essa interlocução, essa interface, né? Entre a psicologia, a psicanálise, a análise institucional, a filosofia da diferença, que foi inclusive uma tradição, né, na história da psicanálise no Brasil, mas que de alguma maneira se perdeu nas segmentações e nos especialismos, né, nos ultra especialismos da psicanálise. Isso é super interessante, super rico, né? Você quer acrescentar algo a respeito dos trabalhos nessas interfaces que você está desenvolvendo? Eu vou tentar responder isso, embora vocês já viram que eu me alongo muito, mas eu vou tentar responder de forma breve, porque ainda na segunda pergunta, já emendando com essa, tem uma questão que é como eu vejo a questão racial no Brasil de hoje. Eu não vou entrar muito nisso, porque aí acabou, assim, nosso tempo. Mas o que eu acho é que, se eu estou ancorado na perspectiva do comum da diferença, para mim, a questão racial hoje, ela exige isso, comum da diferença. Mas, inevitavelmente, estamos muito longe. Muito longe.
mas muito. E até porque o mito da democracia racial é vigente, embora ele venha sendo montado, mas outros mitos vêm sendo editados. Há uma racialização do branco, isso é interessante, feito de maneira muito difícil em alguns momentos, mas necessária, talvez não dessa forma, mas necessária ser feito, e vem sendo feito uma mirada na desracialização do negro. Né? E essa mirada também é necessária. Agora, a gente não está no tempo político para isso, mas construir essa mirada é necessário. Mas ainda, isso é feito ainda com muito aprisionamento, e esse é o termo mesmo, eu acho, das heranças da modernidade, da branquitude e do capitalismo, né? Ou dos capitalismos. Como o egoísmo, ou a ideia empreendedora, muito do empreendedorismo, muito do capital inicial, né? Tantos mitos modernos que fundam, né? E dificultam a questão das relações raciais hoje. Então, como eu disse que eu não me alongar nisso, fica aqui a sugestão de um artigo recém-publicado, escrito junto de um psicanalista chamado José Geraldo D'Amico, psicanalista negro, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UFRGS, e também escrito junto do Tadeu de Paula Souza, professor negro da Faculdade de Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública não, da Saúde Pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Se chama Paradoxos das Políticas Identitárias. Desracialização como estratégia quilombista do comum. Né? Esse artigo, acho que aponta esses mitos e convida a gente a resgatar mitos iorubás que permitiriam uma retomada, né, de uma cultura, de uma posição ético-política mais comunitária. Mas aí, agora respondendo a questão, né, quais são os trabalhos, mas os trabalhos estão ancorados nisso. E aí eu acho que a próxima pergunta eu avanço. Então, vamos lá, né? E também, pensando nos trabalhos que você desenvolve, a que instituições você está vinculado? Porque, veja, como eu estou dizendo, para mim, na minha clínica, e para uma clínica pública, já entrando na dimensão da clínica pública, mas a forma com que eu faço clínica pública, que eu entendo clínica pública, que eu colaboro com clínica pública, e que eu faço clínica, ela bebe de alguns aspectos. Ela bebe da saúde coletiva, que ela pode ser pública ou não, mas da saúde coletiva e da saúde coletiva pública. Então, o pessoal ali da Unicamp, né, Castão, Noco, enfim, né, mesmo o pessoal aqui, né, na saudosíssima 7, da saúde coletiva, isso me atravessa por demais, porque foi ali que eu entendi a importância da saúde ser coletiva. Público ou privado, né, no consultório, ele tem aspectos coletivos, ele não escuta, ela se faz coletivamente. Ela é coletiva. E isso é muito importante. Então, a saúde pública me apresentou a saúde coletiva. Esse é um aspecto. Eu nem sabia o que era essa diferença. Mas a saúde pública me apresentou a saúde coletiva. Outro aspecto importante para mim, para a minha psicanálise, para a psicanálise que eu faço, para a psicologia que eu faço, para a clínica que eu faço, como eu já disse, as relações sociais. Então, o Instituto AMA me apresenta. Não me apresenta, mas já logo com isso eu já disse algumas referências. Mas veja, são as relações. Não é psicologia negra, relações. Outro aspecto é a própria psicanálise, a saúde coletiva, as relações sociais, a psicanálise. Agora, outro aspecto também muito importante é a reforma psiquiátrica e a continuando com ela. E aí, quando eu junto
esses 4 aspectos. E dentro desses 4 aspectos, eles me apresentaram 3 movimentos. Que é o movimento sanitário. O movimento da saúde coletiva me apresentou o movimento sanitário. A reforma psiquiátrica me apresentou o movimento da luta antimanicomial. E as relações sociais, a psicologia e as relações sociais me apresentou o movimento negro. Esses 3 movimentos, eles compõem a minha escola e o meu modo de ver o mundo. Por quê? Ele faz com que não exista para mim clínica fora da coletividade. Ele exige algo, porque às vezes o movimento negro, há muitos movimentos negros, mas há determinados movimentos negros que apostam em uma certa inscrição mais idêntica, mais entre os seus. E a luta antimanicomial, então, a luta antimanicomial me deu ferramenta para ver que isso pode configurar a manicomialização. Em contrapartida, o movimento negro me deu ferramentas para perceber que a colonialidade falta na luta antimanicomial. Então, aspectos da luta antimanicomial foram especiais para eu perceber contradições da luta do movimento negro. Aspectos da luta do movimento negro foram primordiais para perceber contradições e ausências na luta antimanicomial. E esses 2 aspectos compõem o meu modo de fazer política e de fazer clínica. Então, por isso que eu não aposto em uma emancipação negra entre negros, porque a luta antimanicomial não permite que eu faça isso. Porque o manicômio se organizou assim, por separações, por segmentações. Em contrapartida, essa reforma psiquiátrica, essa luta antimanicomial tão distanciada dos aspectos colonialistas, da colonialidade racial, das questões de classe, etc. e tal, me exige um outro tipo de luta, de compreensão que o movimento negro ofereceu a mim, para poder fazer a crítica da luta antimanicomial. Então, quais são as instituições que eu fui acolhido e que eu procurei? Na saúde coletiva, o grupo de trabalho e de estudo Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, aqui eu tenho ancorado na saúde. No movimento negro, no Instituto Ama Psicanálise, na psicanálise, no Instituto SEDES, Departamento de Formação de Psicanálise e também outros departamentos que eu converso lá com quem a fim de conversar comigo. Mas esse foi o que me convidou, que me acolheu, então, nesse departamento que estou, mas os outros departamentos que lá tem sempre me acolhem também. Nem estou nessas separações. Na reforma psiquiátrica, hoje, eu fui trabalhador da ponta por mais de uma década. Fui trabalhador da ponta por 12 anos. Sendo 2 anos de estagiário, teria 14 anos. Mas hoje eu estou na docência. Então, eu estou no curso de reforma psiquiátrica. Saúde mental, reforma psiquiátrica, clínica e política nas transformações nas práticas. Então, hoje eu sou docente, formo outro espaço que eu estou inserido, que eu estou vinculado ao campo do AT. Sou professor, dou curso de AT, mas eu faço AT há muito tempo. Dou supervisão para o Instituto da Casa, para o Instituto de Psicanálise e de AT, sou supervisor, lá, estou pleiteando uma supervisão aí com imagens clínicas, sabe? Um diálogo com imagens clínicas. Então, e estou no doutoramento, e na saúde pública eu estou muito perto na luta antimanicomial, nos equipamentos, no Centro de Atenção Psicossocial, mais especificamente no CAPS, os coletivos negros que estão nesse equipamento. Quilombrasa, Café Preto, coletivos negros que estão dentro dos equipamentos de saúde pública de São Paulo e não só. Enfim, e no doutorado, lá com o Minuto. Muito bom, Emiliano. E, bom, a partir de tudo isso, né? Quanta coisa, hein? Como que você pensa as contribuições específicas da psicanálise no seu campo de atuação? Se é que dá para perguntar no singular, hein, Emiliano? Né? Nos seus campos de atuação,
sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento do racismo como estruturante das relações sociais? Eu acho que tem uma certa inversão aqui, tá? Quando eu vejo a pergunta, como você pensa as contribuições específicas da psicanálise em seu campo de atuação, sobretudo no que diz respeito ao enfrentamento do racismo como estruturante das relações sociais? Sinceramente, Rafa, eu acho que ocorre muito o inverso. Eu acho que os meus campos de atuação, a psicanálise faz parte dele, mas eles me ajudaram a lidar com a psicanálise. Se não fosse eu estar na saúde coletiva, as influências da saúde coletiva, da saúde pública, se não fosse estar a forma e a compreensão que me permitiram, né, as relações sociais, se não fosse a reforma psiquiátrica e algumas psicanalistas, como eu já disse aqui, Maria Lúcia, Isabel Marazina, Maria Ângela, Luiz Antônio, dificilmente eu estaria na psicanálise. Então, eu acho que as contribuições do campo, dos outros diversos campos, me permitem ainda dialogar com a psicanálise. Diga. Não, é incrível essa inversão mesmo, né? Porque, bom, tudo bem, né? A gente está pensando um pouco dentro do registro da história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil, né? E, a gente tende a colocar a psicanálise como uma espécie de pressuposto, né? Como uma espécie de anterioridade, né? A partir da qual se atua nos diversos campos. E o que você está dizendo, a sua resposta é incrível porque, enfim, não é só o contrário, como em muitas trajetórias precisa continuar sendo o contrário, né? Sua trajetória é um ótimo exemplo disso. Gosto de um título de um livro da Sônia Alberti e da Ana Cristina Figueiredo, que é Psicanálise e Saúde Mental, uma aposta. Eu gosto desse título. Embora a apresentação depois do livro não sustente, na minha opinião, isso que pelo menos a tentativa que estou fazendo aqui, que é mostrar que é uma aposta. Isso não está dado, não está garantido. Pelo menos não na conjuntura nacional. Pode estar garantido quando a gente pega no que a psicanálise se estrutura, as bases epistemológicas, aí está garantido. E olha lá, mas está garantido. Agora, eu estou acostumado a lidar com isso, a gente, né, em geral, porque o SUS é assim também. Nas suas bases que ele se ancora, ele ofereceria uma condição de equidade racial, por exemplo. Mas isso não está garantido. Isso é uma aposta. Se a gente pegar o Estatuto da Igualdade Racial, ele oferta uma política para o Brasil que daria a condição de igualdade racial, mas isso é uma aposta. E eu acho que para a psicanálise operar a clínica pública, a gente precisa tomar isso como uma aposta. De acordo. E deixa eu te fazer uma penúltima pergunta, numa chave mais autoral, né, a partir dos seus trabalhos mesmo, né? Porque você comenta que o conceito de lateralidade é central na sua clínica, né, no seu trabalho. E como você chegou nele, explica um pouco também o que é a lateralidade e se a psicanálise teve alguma contribuição, né, nessa proposição, nessa aposta, talvez. Acho que a ideia de lateralidade, ela fez para mim a minha primeiro prática, depois conceito. Quando eu me formo psicólogo, eu já contei aqui que eu fiz estágio num CAPS adulto por 2 anos, CAPS adulto da Vila Prudente. E lá, a equipe tinha muitos psicanalistas. E
E os psicanalistas ali presentes, os psicanalistas ali presentes, eles faziam uma psicanálise muito distinta do que eu via como psicanálise que estava sendo ensinado para mim. Nos grupos, nas oficinas, no CAPES. Eu lembro, quando eu vi o psicanalista jogando futebol, né, com os usuários, assim, e ele falava para mim, isso aqui é psicanálise. Vamos fazer psicanálise. E a gente ia para uma quadra num centro comunitário na Zona Leste, tinha num centro comunitário uma quadra, jogar futebol. E então, entender que aquilo era psicanálise foi transformador. Ver o psicanalista pelado, tomando banho no vestiário, com os usuários, todo mundo pelado, tomando banho, porque tinha acabado de jogar bola e tinha que tomar banho, é óbvio. Eu dei muita sorte. Dessa ter sido minha escola de psicanálise. Mas muita sorte. Então, essa psicanálise desnudada, o conceito, ela se pôs ao lado. Eu estive ao lado muito antes de entender o que o Winnicott, o que a ideia de lateralidade. Quando eu fui trabalhar, anos depois, no CAPES Infanto-Juvenil, e que eu fui me debruçar mais sobre a teoria winnicottiana, porque estava no CAPES Infanto-Juvenil, e tinha algumas coisas que a teoria winnicottiana foram fundamentais, que eu me deparei com o conceito de lateralidade. E ainda assim não entendi muito bem, mas depois eu encontrei a crise Sentin. E aí a crise Sentin, ela me mostrou em ato, ela me ensinou sobre o conceito, e ela fez uma orientação e faz uma orientação na lateralidade. E aí então eu vi que era possível, e que continuava sendo possível, né? Desde lá quando me formei, até mais recentemente na experiência com a minha orientadora. Agora, a lateralidade, ela se deu na saúde coletiva. Veja, você vê que a todo tempo eu estou falando da saúde coletiva, da saúde pública, da psicanálise, da saúde coletiva. Na saúde coletiva, quando eu me formei, eu fui contratado para fazer apoio matricial. Na época não existiam os NASFs, que é o núcleo de apoio à estratégia de saúde da família. Existiam as equipes de apoio matricial em saúde mental. A Fundação Zerbini sustentava isso em São Paulo. Você vê que eu não sou tão novo assim. Aí a coisa é mais ou menos o seguinte. Havia essas equipes em Sapopemba e na Brasilândia. E eu fui contratado para as equipes de Sapopemba. Lá eu me deparei com uma pobreza, com uma classe social, com uma lógica territorial, que mesmo provindo de uma família estendida, bastante humilde, meu avô, minha avó, as famílias negras em geral, eu nunca tinha visto. Eu fui atuar em ocupações, eu entrei em barracos, em pessoas que moravam embaixo de lona. Tudo aquilo era muito novo. Eu não tinha experienciado a miséria tão de perto. Eu nasci na periferia, mas numa periferia noroeste, perto do Rio. Né? Nasci no bairro do Limão. E essa periferia noroeste, ela maquia a miséria de um jeito muito sofisticado. E foi muito importante ir para Sapopemba, porque Sapopemba me tira uma lente que nublava a própria miséria do meu bairro. Foi vendo e estando em Sapopemba que eu enxerguei a miséria ao lado
da onde eu morava, na Vila Siqueira, no bairro do Limão. Eu saía todo dia da Vila Siqueira, no bairro do Limão, para o extremo da Zona Leste, em Sapopemba. E foi impressionante como se deparar com uma realidade em Sapopemba faz eu me identificar enquanto periférico, de outro jeito. Mas voltando na questão, que eu estou me afastando dela, que é a lateralidade, o apoio matricial é o cúmulo disso. O apoio matricial é uma estratégia de saúde coletiva que é o cúmulo da lateralidade. E é uma estratégia de saúde coletiva que, se você não tiver nas vísceras os ensinamentos da Ivone Lara e do quilombismo, da quilombagem, etc. e tal, você hierarquiza, você perde a lateralidade. Porque facilmente você se põe no lugar de quem vai ensinar, não de quem vai fazer apoio matricial, de quem vai ser um facilitador, que vai ser um objeto meio para que os diversos saberes circulem. Quem vai ser um operador, né? uma amálgama para que os diversos saberes circulem. E quando eu comecei a receber, a estar numa equipe que discutia apoio matricial, uma equipe muito jovem, com psicanalistas nessa equipe também, psicanalistas jovens, eu tinha... Nossa Senhora, eu era muito novo. Eu não sei dizer ao certo quantos anos eu tinha, assim, mas isso foi em 2008. E tinha uma psicanalista, uma psiquiatra, que toda vez que a gente, narcisicamente, e também das coisas das armadilhas da juventude, hierarquizava a relação, ela aterrava a gente. Ela chamava a gente para uma posição do Muffat, para uma posição Jean Rivière, para uma posição de Isabel Marazina, de Lucinha, de Vicentinho. Ela chamava a gente, o nome dessa pessoa é Cecília, eu chamava ela de mãe. Muito bom, incrível. E, enfim, deixa eu te fazer então a última pergunta, que é como você vê o trabalho da psicanálise e das clínicas públicas no Brasil hoje? Como você definiria uma clínica pública? Todo um acervo, né, a seu dispor para colocar uma definição de clínica pública. O que você diria? Para mim, clínica pública tem a ver com acesso. Para mim, clínica pública tem a ver com acesso. Eu vi e vivi clínica ofertada pelo Estado, clínica na saúde pública, que não era clínica pública. Em alguns momentos foi, em outros momentos não. E vivi também clínicas ofertadas pelo Estado que fez clínica pública. Mas estive em diversos equipamentos que não fizeram clínica pública em um equipamento público. Eu vi e vivi instituições privadas em consultório públicas, ancoradas na clínica pública. Eu aposto, né, que o meu consultório tem essa característica. Eu aposto nisso. Posso cair de cavalo, mas eu não aposto. Mas, eu vi e vivi projetos de clínicas públicas que não eram públicas. Projetos de grupos coletivos que não eram públicos. E, para mim, isso tem a ver com acesso.
tem a ver com acesso. A gente precisa apostar numa verdadeira democracia clínica. A gente está ainda num país do qual está fazendo uma aposta, e no momento atual com muita dificuldade, numa verdadeira democracia de Estado, de nação, de república. E democracia não é o direito a votar. E acho que a clínica pública precisa entender que a clínica pública não é o direito a não pagar. Então, o que faz uma democracia não é o que faz uma democracia não é o direito a votar, tem a ver com acesso. A gente está numa democracia no Brasil, onde pessoas têm acesso a água, vacina, sol, distintamente de outros. Isso tem a ver com raça, com gênero, com classe, nas suas intersecções, com geração, etc. e tal, com o lugar onde nasce no Brasil. A gente está num SUS onde determinadas políticas do SUS não regem, não se tornam vigentes. Por quê? Porque isso dá acesso, faz equidade. Equidade é um pilar do SUS. Mas realizar democracia é tornar esse SUS realmente equitativo, é fazer equidade racial, equidade de gênero. Tá? Então, por mais que tenha nas políticas, né, por mais que a gente tenha, trabalhando hoje, as clínicas públicas de Freud, para isso se tornar público, tem a ver com acesso. Eu lembro de um texto muito ensaístico, né, que eu escrevi junto do Márcio Farias, um parceirão, psicólogo parceirão, marxista, pessoal da psicologia crítica, da sociologia histórica. A gente escreveu para a POA, para a Associação de Psicanálise de Porto Alegre, né? Pessoal também muito, muito querido, que me acolhem sempre muito bem. E ele tem como título: Pode a psicologia escutar? Reflexões sobre a demanda negra. E esse ensaio que a gente escreveu para a POA, para o Correio, mais especificamente para o Correio da POA, ele empresta, né, faz um diálogo com a conversa da Spivak. Pode o subalterno falar? Então, essas duas perguntas, enquanto elas estiverem presentes, põe a clínica pública como uma aposta, deixa ela em sobressalto. Enquanto a gente se perguntar se pode o subalterno falar, e a gente perguntar se a psicologia ou mesmo a psicanálise pode escutar, a gente deixa a clínica pública em sobressalto. Então, a clínica pública é mais do que um formato público, mais do que uma política pública, mais do que uma praça, mais do que a rua, mais do que a boa intenção. Por isso que a minha aposta ética e epistemológica é na quilombação. Porque eu acho que a instituição quilombo, ela tem aspectos comunitários de comum da diferença, de luta, proposição ético-política, que se a gente não compreender, a gente vai ter muita dificuldade de fazer clínica pública no Brasil. Então, por isso que o quilombismo, embora o quilombismo de Abdias do Nascimento, a ideia de quilombo de Beatriz Nascimento, e até mesmo, aí com algumas ressalvas, porque tem uma proposta mais separatista em alguns momentos, a quilombagem do Clóvis Moura, ela, no meu entendimento, ela interessa para esse campo do comum da diferença. Então, interessa para as clínicas públicas. Por isso que eu tenho proposto para a psicanálise, para todos esses campos de atuação que eu falei aqui, a quilombação. Fundamental, bom que você fez esse acréscimo. Miliano, brigadíssimo. Sempre um prazer te escutar.
é possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por Atoca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.